Paz do céu, vocês querem ficar mais produtivo? É isso mesmo? Quer trabalhar mais também ou não? Só no começo. Só no começo. É porque quem é mais produtivo, essa pessoa ela vai acabar trabalhando menos. Como assim? A pessoa mais produtiva trabalha menos. Quanto mais otimização, automação, quanto mais procedimento, quanto mais treinamento, quanto mais maturidade, menos trabalho. Sempre vai dar menos. Essa é a grande inteligência. Reinar na inteligência emocional. Pablo, o que é inteligência emocional? Antes da gente entrar no assunto aqui, você vai escrever assim, ó. Inteligência emocional. O que é essa inteligência? Inteligência é um conjunto. Inteligência são decisões, são percepções, são sentimentos, um conjunto disso que monta um sistema de crença. E aí tem a inteligência que ela é física. Por exemplo, seu corpo, se ele não treinar, ele tem uma inteligência baixa. Se seu corpo treinar, tem uma inteligência alta. Que inteligência? Física. A inteligência que você tem de processamento de dados vem da sua mãe. Alguns não gostam disso, porque às vezes a mãe não teve bons resultados e você acha que você não é inteligente por causa disso. Não tem nada a ver. A inteligência tem a ver com percepções, tem a ver com decisões. A inteligência é um grande campo. Tem a física, a emocional e a espiritual. Pessoas que são inteligentes espiritualmente, elas discernem rápido as coisas do espírito. Pessoas inteligentes espiritualmente, elas batem o olho no ambiente e sabem que o ambiente está com a frequência espiritual errada. Quem não tem inteligência espiritual, por exemplo, ignora. Por exemplo, é tão bonito nessa geração as pessoas falando, o diabo não existe. Você só mostra que você é um burro espiritualmente falando. Mas para que ser agressivo assim? Não é para ser agressivo, é para ver se a outra inteligência ouve. Presta atenção. Se eu estou falando que no mundo espiritual você é um burro espiritualmente falando, é para chamar a atenção das suas emoções. Se não achar nada lá, pelo menos a física vai ficar com raiva, pelo menos. É para encontrar alguém em casa, entende? Como assim não existe demônio? Tem uns que falam cada doideira. Deixa eu te falar, o mundo espiritual é igualzinho você olhar para uma tomada. Se você não tem convivência com ela e não expandiu sua energia nisso, você acha que nem existe e logo sua mão é uma burrice. A coisa boa que o ser humano carrega é que ele pode deixar de ser burro todo dia até não ser burro mais, não carregar a carga de ninguém. E fazer o quê? Fazer aquilo que ele foi chamado. Então sim, tem inteligência espiritual. Uma forma boa de você testar é ver alguém possesso e expulsar esse demônio. Mas tudo é demônio? Não, você tem que entender que se você for inteligente na alma, você vai perceber que muita coisa precisa de tratamento, não é demônio. Pablo, e aí, é demônio ou é emocional? Não, a pessoa só é fraca mesmo, ela tem uma vida comprometida em falar que vai fazer e nunca faz. Tem uma frase para testar sua força, tanto física, emocional ou espiritual, é que um covarde nunca começa. Imagina alguém desinteligente fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Ele nunca começa. O covarde nunca começa, porque não tem nenhuma esfera para defender ele. Tem gente que vai na força do braço e dá conta, porque pelo menos tem inteligência física. Dá conta de tomar uma decisão e sustentar ela. Emocionalmente, vai mesmo tomando pancada, mesmo com vontade de desistir, ele fala, não, eu vou ficar até o final. Então o covarde ele não começa, o fraco não termina, ele pode até começar. Só que os fortes, os inteligentes, principalmente nas 3 esferas, eles terminam as coisas. Eles não desistem. Eu tenho um sério problema pessoal de tudo que eu me proponho a fazer, eu não gosto de fazer. E aí? Aí você vê a teoria do bem-estar. Não, só faça o que te dá vontade. O que é isso se eu fosse fazer isso? Ontem eu abri a boca, era 6 horas da manhã. Parei de falar, era 11h48 da manhã. Ontem era o dia que eu pagaria 10 milhões de reais para não ter que abrir a boca. Ontem não, segunda, né? Ontem foi segunda? Eu estou desfrutando tanto que eu nem sei que dia é qual. Sabe o que acontece? Eu não tinha voz, só que eu fui subir no palco aqui pro Mina Club, eu olhei, eu falei assim, aonde que tá minha voz? E foi me dando uma agonia, eu falei, cara, sempre vai ser desse jeito, desenrola, vai. Meu pulmão tava um pouco cheio, e eu consegui soltar aquilo, aquela agonia foi acabando, e aí eu falei, agora eu vou continuar. E em todas as atividades eu pensei, passa para outra pessoa. Não, vamos, continua, fica firme, porque eu não sei como é que faz para desistir. Uma inteligência emocional forte, você vai notar um sintoma de uma inteligência emocional forte.
ela não sabe como desistir. Não sabe. Isso é um atributo de uma alma forte. E aí, quando você começa a estudar essas inteligências, você vai ficar tão perito que um monte de coisa você nem quer pôr a mão. Eu não quero pôr a mão em tudo. Hoje, eu estava negociando comprar 2 empresas de moda, negociando com os donos. E provavelmente eu vou fechar essa compra dessas 2 empresas. E ali eu estava percebendo, eu sei fazer, mas eu não quero fazer. Então eu tenho que colocar uma pessoa, esse é o maior problema hoje. Alguém com a inteligência operacional para tocar o negócio. Dinheiro a gente tem, prédio a gente tem, processo, tudo, a gente tem tudo. Só não tem a pessoa. Qual o maior problema que o Pablo Marçal tem? E dos grandes empreendedores do país? O maior problema é achar gente inteligente naquela área. Gente que aguenta pancada, gente que tem direção. Esse é o maior problema de todos. Então o que você tem que saber sobre essa tal de inteligência emocional? A inteligência física tem a ver com o jeito que você aprendeu português, o jeito que você aprendeu matemática, lógica. Se você aprendeu isso direitinho, a sua capacidade de julgamento ela é alta, de tomada de decisão. Pablo, desapego está na inteligência física ou emocional? Vocês sabem responder rápido? Desapego é físico ou emocional? Os três. Os três. Só que aonde ele demonstra dar mais resultado? No emocional. Alguns cristãos são bastante ignorantes, eles querem falar que tudo é espiritual. Eles não estão errados não, realmente tudo é espiritual. Não tem nada no físico que não tenha reflexo espiritual e não há nada no espiritual que seja só espiritual. Só que eles querem culpar todo o problema numa esfera. Então quando uma pessoa ela quer falar assim, ó, tudo é demônio, é porque ela é ignorante em outra esfera. O que eu comecei a perceber? Eu lembro, tem uns 25 anos que eu estou envolvido com QGR, com reunião dessas de receber pessoas na minha casa e orar por elas, compartilhar a palavra e tudo. Um dia, quando eu comecei a florescer em inteligência emocional, um irmão que vivia pedindo oração, eu falei, não vou orar mais, já chego. Aí alguém falou, tá ficando arrogante, né, irmão? Só foi prosperar que começou a ficar arrogante. Não, é porque ele não faz nada que tem que ser feito. Eu falei para esse irmão, você fica pintando e bordando aqui para a gente orar para você prosperar financeiramente como se Deus fosse culpado. Lá na Bíblia tem mais de 2.300 menções sobre dinheiro. Se você ler só a Bíblia, você está muito bem treinado sobre dinheiro. Só que você não lê. Só que você vem toda semana e você fica trazendo autocomiseração, derrota e fica pedindo para a gente gastar nossa força espiritual para orar para um cara que não pega nem na Bíblia. Segundo, não quer estudar. Que livro você estudou? Eu comecei a apelar. Foi aí que eu comecei a ter uma mudança de visão. Por quê? Porque eu pensava que a oração resolvia tudo. E alguma pessoa agora que só tem uma parte da inteligência espiritual, não entende de alma e nem de físico, ele vai começar a me xingar agora. Porque ele vai falar, tá vendo? Esse Pablo é desse século, o Pablo é mundano. O maior problema que você não entendeu até agora é que você é um ser triuno. Se você não governar nessas 3 esferas, você vai ser um imbecil, ponto. Pode ser o mais top do mundo espiritual. Vai viver doente, rancoroso. Vai viver sofrendo. Porque a maior parte da sua vida, eu vou te falar, onde que está o amortecedor desse físico e desse espiritual. Por exemplo, você no seu físico tem problema com escassez. Na sua alma também tem escassez e no seu espírito também acabou o jogo para você. Não prospera de jeito nenhum. Pablo, o que eu tenho que fazer? Vou te falar a chance mais rápida de resolver tudo. É emocional. Eu não cheguei aqui com a inteligência física que eu tenho, que ela nem é surpreendente. Eu já medi, já forcei a barra para o meu QI subir. Meu QI é um QI razoável. Vim de escola pública. Eu sei que eu não sou impressionante. Eu sei que eu não sou impressionante. Eu já fiz de tudo. Obrigado. Obrigado, Marcos. Eu já fiz de tudo para ficar impressionante, mas não consigo não. O que significa isso? Se você descobrir aonde está a grande potência, você vai pegar a sua inteligência física, 40% da formação da inteligência física está dentro das suas atividades intencionais. Anota esse número aqui, ó. Vamos resolver primeiro a física, vou te falar da espiritual e nós vamos voltar para a poderosa aqui, que eu vejo pouca gente dominando. A inteligência física, 50% é genético,
40% atividade intencional, 10% são suas circunstâncias. O que é isso? A inteligência de uma pessoa não é 50 mais 40 mais 10 igual a 100, não. Isso aqui chama volumetria. Se você quer ter uma inteligência exponencial, você vem com a genética. Genética a gente altera? Não. Mas tem um fator na genética, que aí você vai estudar epigenética, que você vai perceber que a maioria das coisas que você pegou dos seus pais, as coisas negativas, não foi pela genética, foi pela convivência, que são suas atividades intencionais. Como assim? Seu pai tinha diabetes, aí você falou, eu também tenho porque é genética. Não, vocês tinham a mesma geladeira, as mesmas manias, as mesmas comidas, vocês faziam as mesmas coisas. E aquele ali, a maioria das pessoas ignora o que é aqueles 40% ali. Fala assim, aonde eu consigo mudar é na atividade intencional. Vamos lá. Você já vem na sua genética, tá lá implantada a inteligência. Eu te garanto que você não usa nem 1% dela. Por quê? Quase todos os cérebros aqui estudaram as mesmas coisas na mesma grade curricular na escola. Alguém aqui que estudou na escola? Alguém que aprendeu a interpretar dados na escola? Levanta a mão, quem conseguiu fazer isso na escola? Zero. Na escola? Interpretar dados, que escola é essa? Qual que é a escola? Em qual série que você aprendeu a interpretar dados? Que escola que é? Fala o nome. Adélia, particular? Qual que era o objetivo que alguém estava ensinando isso lá? Mas não cai isso na prova do Enem? Não é disso que eu tô falando, não. Eu tenho um cara ali bom do Enem, ele sabe tudo, é o Marcos Paulo. Lá não tem isso, não. O que eu tô falando, interpretar dados, é no nível de informática, dados, análise financeira, dados. Sabe o que acontece? Se você tiver inserido isso no seu cérebro, ativado essa área, você toma decisões, você começa a ficar mais analítico, você não aceita a gente prolixa. Por quê? Porque você começa a ver o mundo de outra forma. O que eu acabei de falar foi o seguinte: nenhum aqui conseguiu estudar isso na escola. O que isso trouxe para nós? Nós temos desinteligência em análise de dados. O que acontece comigo? Quando uma pessoa começa a falar um número perto de mim, eu já sei se é mentira ou não em 2 segundos. Por quê? Porque eu sou analítico. Então a pessoa começa a falar um negócio, às vezes absurdo demais, o cara começa a falar qualquer coisa da Terra, eu falo, o tamanho da Terra é esse aqui tá errado essa informação. É assim, com 99% de precisão. Eu falo, sua informação tá errada, mas você nem terminou de ouvir, porque... Vai lá, termina de falar. Termina de falar, tá errado. O que é isso? Isso abre mais um campo de inteligência, como se fosse uma ilha nova no seu cérebro que foi ativado. Aquele 50% ali, que você acha que é a inteligência que veio da sua mãe, você não usa nem 1%, você nem testou essa capacidade. Nós temos dificuldade com as pessoas no Brasil, dá para ver nos comentários do Instagram, do Facebook, do YouTube, de tudo. As pessoas, elas não interpretam, elas querem reagir ao significado que aquilo tem para elas. Porque quando você interpreta a situação, tudo muda. Quando você vê uma notícia, a notícia, 20% da notícia tem base com realidade. 80% da notícia na sua cabeça é culpa só sua, você que interpretou e levou pro seu mundo. Só que aqui está o segredo, você não sabe nem usar a genética. E os 40% de atividade intencional, você faz uma coisa a sua vida inteira e não aumenta essa potência. Não muda de lugar, não vai em lugares com cultura diferente, não se conecta com pessoas diferentes. Você vive falando assim, meu santo não bate com o da pessoa. Não é que seu santo não bate com o da pessoa, porque tem um negócio dentro do seu cérebro que não gosta de relacionar com pessoas ou que parecem demais com você ou que te confrontam. Quando você vê uma pessoa que parece exatamente você, tem alguma coisa de errado. Pablo, quem é que eu gosto? Quando tem pontos em comum nas áreas que você gosta de praticar. Mas quando a pessoa parece com você nas qualidades e no defeito, o seu cérebro dá uma repudiada. Agora, quando essa pessoa te confronta, o confronto dela faz você não gostar dela e falar assim, meu santo não bateu com dela. Sabe o que é isso? Desinteligência emocional. Fala com a boca assim, eu consigo aprender com qualquer pessoa.
Vamos testar seu super cérebro agora. Eu falo o nome do Edir Macedo, por exemplo. Primeira coisa que vem na cabeça da maioria não é revolta? Sim ou não? Falta de inteligência. Ah, agora você vai defender o Edir? Aí o mais burro ainda começa com isso. Não, amigo, estou te falando. Tem alguma coisa dele que dá para você aprender. Como assim? Você pode aprender política com o cara, você pode aprender... Segura sua filha, por gentileza. O que você tem que fazer? Se você não conseguir controlar a energia dela, troca uma ideia com ela lá no fundo, que ela está chamando a atenção, por favor. Eu gosto muito de criança, mas eu gosto de criança também obediente. Isso é um sinal de inteligência emocional dos pais, tá? Uma coisa é seu filho falar uma coisa, duas coisas, três coisas. Uma coisa ele está desgovernado, aí você tem que usar da inteligência para governar. E se seu filho continuar fazendo, você tem que partir para o ridículo pior do que ele está fazendo, para ele ver que você é mais doido que ele, senão ele não vai parar. Não, e é isso. Certa vez meu filho falou assim: eu quero isso aqui. Eu falei: amigo, eu não vou comprar. Acabou o seu dinheiro? Não, nunca vai acabar o dinheiro. Eu não quero comprar. Aí ele foi deitar no chão, ele gostava de girar no chão. Eu falei: vou te mostrar quem é que faz break no chão aqui. Deitei no chão e girei, ele ficou morrendo de vergonha de mim e vazou. E não, sabe como é que você para um doido? Você é mais doido que ele. Como é que para uma criança obstinada? Você vai mostrar para ele: eu vou te mostrar quem é mais doido que eu sei. Você vai ficar feio na hora, no cenário, mas seu filho vai falar: eu vou mexer com a outra pessoa, com esse aí não dá. Isso mostra o nível de inteligência emocional. Por exemplo, depois que a mãe ouviu isso, nem sei quem é, mas eu estou usando o caso aqui, ela deu uma controlada na criança, nem sei o que ela fez. Eu sei que às vezes agora ela pode ficar arrasada toda a aula. Não precisa, ela tem que canalizar a energia para outro lugar. Senão ela vai ficar com ódio da criança de 2 anos. Ou seja, precisa crescer na inteligência emocional. Então ela tem que liberar essa energia e falar: nossa, ganhei uma aula ao vivo, isso foi muito bom. Mas a vontade que o pai e a mãe têm é de matar a criança. Por quê? Porque o cérebro fala: você está ferrando comigo. E aí você olha para quem está ferrando, é uma criança de 2, 3 anos. Ela só precisava de entender e você mirar para algum lugar. Falta de inteligência emocional faz a gente espancar a criança. Falta de inteligência emocional faz a gente matar os outros. Falta de inteligência emocional faz a gente derrubar os outros no trânsito, quebrar o retrovisor dos outros, porque não tem inteligência. Entra em cada uma que não faz sentido. Então hoje é um grande dia para você libertar isso. Vou te explicar aqui exatamente a base. Você não usa nem 1% da inteligência. O que você culpa dos seus pais é mais convivência, geladeira, mesa e a forma que ele te tratava nas bobeiras que você dava e não resolveu. E os 10%? 10% é circunstância. Se uma pessoa ela tiver um negocinho chamado antifragilidade, e essa antifragilidade, cada circunstância ruim ela ficar mais forte, ninguém vai te segurar. Eu vou te falar o que acontece quando o diabo olha para uma pessoa que é antifrágil. Ele deixa essa pessoa de lado. O diabo é inteligente pra caramba, vocês duvidam não, né? Muito inteligente. O que ele faz? Ele olha pra você que é frágil, ele te massacra, porque toda vez que bate num frágil fica mais fraco. Quando ele vê um resistente, ele fica levando a pessoa pro limite dela, para ela desgastar e falar: não, vamos baixar a pressão. O resistente é o preferido. O frágil é só bater uma vez que desmonta. O resistente é só achar o limite, bater com força no limite, ele dá uma ré e fala: não vou chegar nesse ponto. Não vou chegar nesse ponto. O que eu quero que você faça? Você faça o seguinte: o que vai acontecer? Você tem que aproveitar todas as circunstâncias. Se na volumetria a inteligência, o 100% da inteligência é composta por 50 de genética, 40 de atividade intencional e 10 de circunstância, você não usa 1% do seu cérebro direito. As atividades intencionais, você fica fazendo a mesma coisa repetida, logo ela não te traz um processo de crescimento. Você gasta mais você tem mais 10 pontos. E na circunstância você usa 1. Aí vai somar a sua volumetria de inteligência, que é onde você poderia estar, na verdade você está com 12%. Era para bater 100% disso aqui para você crescer, só que você usa 12%. Porque a inteligência você nem acessa. As atividades intencionais você fica repetindo a mesma coisa, o mesmo cargo, as mesmas amizades, as mesmas situações, os mesmos níveis de dificuldade. Por exemplo, no fundo, você morre de medo de problema, sim ou não? Fala a verdade. Se a gente tirar seus problemas, sua vida acabou. Se tirar os problemas da empresa onde você trabalha, você perde seu emprego. Você sabia
que se a gente não tiver mais nenhum ladrão nesse país, se a gente tiver cidadãos como o Pablo Marçal, que nunca processou ninguém, a gente teria que demitir 15 mil juízes, 1 milhão de advogados, 1 milhão de... Não lembro os policiais. Lembra quantos policiais tem no Brasil? Mais ou menos 500 mil? 500 mil policiais, dados revelados por policiais. Às vezes, se eu errar, vai falar, não, é só da polícia militar. Sabe o que acontece? Se todo mundo fosse igual eu, de não arrumar treta com ninguém. Pablo, você é o cara que mais tem treta, eu vejo seus vídeos, 0%, não tem pessoalidade em nada, não arrumo treta com alguém. Se você me viu arrumar treta, por exemplo, com o Silas Malafaia, eu pedi perdão, gravei vídeo, inclusive liguei pra ele. Se eu crio pessoalidade numa treta, eu pego a minha inteligência emocional, vou lá, recanalizo aquilo, resolvo e sai daquilo. É muito inteligente, não tem problema nenhum você arrumar treta, só não fica com ela, senão pode custar a sua cabeça. Então tá aqui o grande lance. Você imagina o impacto no mundo se a gente, todo mundo desse país, 200 milhões de pessoas, tivesse inteligência emocional. Ia ter 70 mil homicídios, 60 mil que seja? Ia ter? Tá, eu aqui, eu te amo. Ah, me traiu? Eu vou te mostrar quem é o Lúcifer. Vai e mata a pessoa. Você quer ter inteligência emocional? Você tem que aprender o seguinte. A pessoa está fazendo isso com você? Não, ela não está fazendo isso com você. Ela está fazendo isso com ela. Ela não sabe o que fazer com a vida dela. Então ela está buscando uma janela. Você sabe o que os traíras são? Vou te contar o sentido psicossomático disso. Ela nem sabe o que está sentindo. Uma pessoa que busca na traição, ela não tem coragem de chegar em você e terminar o relacionamento. Ela quer entrar num buraco para ser pego. Presta atenção como é que o jogo é complexo. A pessoa quer entrar num buraco para ser pego. Mas por que a pessoa quer de outra pessoa? Quer transar com outra pessoa? Quer roubar a energia, tônus vital da outra. Pablo, mas por que eu não sinto isso? Porque você não dá conta de interpretar nem sua alma. Você nem sabe o que você está fazendo. Só que isso não é porque você acordou de manhã que você quis. É porque você encheu sua cabeça com mais de 500 horas de pornografia. Você tá chateadinho porque é burro emocionalmente com o seu cônjuge. Aí vai somando as pornografias. Sua amiga velha frustrada. Seu trabalho que é uma merda. E aí você encontra a mesma pessoa com o mesmo perfil que o seu lá na empresa onde você trabalha. Soma tudo, dá bingo. Nem tem cartela, mas tá bingando. Sabe o que é isso? Você não governa. Aí quando alguém fala, a gente veio do macaco. Quando eu vejo uma vida desse jeito, eu falo, não, tem que aprovar, tem que criar uma lei. E a própria pessoa escolhe. Tinha que vir na identidade. Então agora o governo Lula tá de parabéns, né? Tá trazendo ditador pra cá. Tô amando ver essa burrice dele. Porque até o povo de esquerda tá chegando a chinelo na bunda dele. O presidente do Uruguai falou, não tô entendendo o que o Lula tá fazendo, é louco. O presidente que é comunista do Chile falou, nós não concordamos com o Lula, tá ficando louco? Nossa, o tanto que o Lula tá doente, nós vamos ter que voltar pras ruas, tá? Não queria tocar nisso não. Mas papo, você não tem inteligência emocional? Não tem. Vou te explicar que é inteligência emocional. Não é ser bonzinho, é confrontar quando é necessário. O que é perda de inteligência emocional? Quando você é um desvairado e sai fazendo tudo aleatório.